18 horas e 15 minutos em Santo Antônio de Jesus, a capital do Recôncavo, a nossa querida terra das palmeiras. Estamos dando início a mais uma edição do podcast Pode Falar Bahia, o podcast do Portal Infosage da TV Recôncavo. Hoje, quarta-feira, 15 de maio de 2024, é o mês que nós estamos comemorando 144 anos de emancipação política e administrativa do município de Santo Antônio de Jesus. Dia 29 de maio, Santo Antônio completa 144 anos. O que nós temos para comemorar? Daqui a pouco a gente vai bater um papo aqui. Eu quero agradecer já de antemão por ter aceitado o nosso convite, presidente do MDB de Santo Antônio de Jesus, Geraldo Reis, e também o vice-presidente Rui Torinho. A gente vai bater um papo, vamos falar sobre política, sobre a organização dos partidos, sobre a organização do MDB em Santo Antônio de Jesus. Nós estamos aí há 5 meses da eleição, que acontece em outubro, e a gente vai conversar com essas duas pessoas que fazem política em Santo Antônio de Jesus, e que representam um segmento político, eles que estão apoiando a pré-candidatura do Dr. Evaldo Rosa, que já foi prefeito por 2 vezes em Santo Antônio de Jesus, agora recentemente esteve em Brasília, conversando com o senador Otto Alencar e com outras lideranças políticas, juntamente também com outras lideranças políticas de Santo Antônio de Jesus, tentando viabilizar recursos na área de saúde, em especial para o Hospital e Maternidade Luiz Argolo, uma entidade centenária. Eu quero agradecer a você, Gel, a Rui Torinho. Muito obrigado, Gel, pela sua presença hoje aqui no podcast Pode Falar Bahia. Bom, Judas, nós que agradecemos por essa oportunidade de estar falando aí para a imensa audiência do seu podcast. É um prazer enorme novamente estarmos aqui, retornando a essa casa aí. Estou a seu dispor. Junto com o companheiro Rui aí também. Beleza. Paraíba, nosso amigão ali. E um forte abraço a você, os ouvintes, e também a Léo, que está ali na técnica. Sim, ele não tem imagem, não né? Capricha aí, Léo. Deixa eu registrar a presença de Franklin, né? Franklin Paraíba, ele que realmente faz uma grande assessoria, ele que nessa área ele tem conhecimento. Parabéns a vocês que realmente estão com Franklin como assessor, e eu conheço o trabalho de Franklin há muito tempo já aqui em Santo Antônio de Jesus. Mas o nosso boa noite, Rui Torinho, por favor. Boa noite, Gil, boa noite a meu presidente Geraldo Reis. Satisfação muito grande, Gil, poder estar retornando aqui no seu novo estúdio, né? Nesse formato a gente ainda não tinha comparecido, mas é sempre bom estar aqui com você. E um prazer, estamos à sua disposição. Ok, então vamos falar de política, né? Vamos ser solidários com o Rio Grande do Sul, né? A gente fica muito triste, não só com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, é preciso ter políticas de prevenção para que esse tipo de coisa não venha acontecer mais, porque não é a primeira vez. Isso aconteceu na Bahia, acontece no Rio de Janeiro, agora no Rio Grande do Sul, mas é preciso que se tenha uma política de prevenção, porque a gente sabe que todo ano essas chuvas vão acontecer, e todo ano são os mesmos problemas. Eu espero que o governo federal, junto com o Congresso, com o Senado, possa realmente emplacar leis e que venham socorrer o povo do Rio Grande do Sul. E por outro lado, a gente fica muito triste com os fake news. As pessoas não respeitam o momento de dor, que o povo rio-grandense está passando, e fake news de deputados, de senadores, fake news da população em geral, e isso entristece muito, isso não traz nada de positivo. Eu gostaria de saber sua opinião a respeito, Geraldo Reis. Bem, a gente lamenta, né? Primeiro, gostamos também de nos solidarizar com a questão lá do Rio Grande do Sul.
vários órgãos aí de controle ambiental do mundo inteiro já vem alertando, né, a população mundial a respeito das mudanças, das possíveis mudanças, né, que inclusive estão indo muito além daquilo que era esperado, né? Falava-se alguma variação em torno de meio grau a cada década, etc. E a temperatura média aqui no Brasil, por exemplo, nesse último ano, ela foi quase 5 graus acima da média em alguns estados, em algumas cidades. Isso é o impacto das agressões que a natureza vem sofrendo. A questão do desmatamento é uma delas, a questão dos combustíveis fósseis, né, que estão ainda aí imperando ainda na questão da mobilidade urbana, no transporte de cargas, etc., a utilização de carboníferos, de derivados do petróleo, que agride bastante a natureza. A questão também de você não ter uma política voltada para incentivar a recuperação de áreas degradadas. Por exemplo, nós estamos vendo no Rio Grande do Sul hoje essa questão das chuvas, mas existe no Rio Grande do Sul uma área deserta, já desertificada por conta do solo que foi exaurido, tamanho a questão a salinização provocada pelo uso intensivo de fertilizantes. Então, uma área enorme, uma área quase do tamanho de algumas cidades aqui do Brasil, que virou deserto no próprio Rio Grande do Sul. Isso por conta do manejo incorreto, né? Lamentavelmente, essa chuva veio, trouxe centenas de vítimas, centenas de pessoas também desaparecidas, um impacto e um prejuízo material enorme, que nos levará muito tempo ainda para o Rio Grande, e com o auxílio do governo federal, do governo estadual, das prefeituras, da sociedade civil organizada e do povo brasileiro, né, que tem sido muito solidário através de campanhas e tem conseguido aí também enviar donativos e etc., e recursos para que essa população possa minimizar o sofrimento daquele povo lá do Rio Grande. Mas a gente acredita, Gil, que enquanto não tiver uma política séria, primeiro de você... outro dia nós vimos um fazendeiro de São Paulo, ele devastou 80 mil hectares com aquele material que foi usado na Guerra do Vietnã, né? O cara simplesmente pulverizou uma floresta enorme, cerca de 80 mil hectares de terra, com aquele desfolhante, o agente laranja, um produto altamente tóxico, altamente cancerígeno, que ficará ali no solo por muitos e muitos anos ainda. Então a gente vê pessoas como essa com multas milionárias do IBAMA, mas que ninguém paga, né? Enrola e fica esse prejuízo, esse passivo ambiental para a população. A gente acredita que só vamos ter suavizar essa situação no momento que nós começarmos a olhar para a natureza, para esse planeta Terra, né? Essa mãe Terra que nós temos aqui, de uma forma mais carinhosa. Diante de tudo que foi colocado por Gel, eu lhe pergunto, Rui, o governo federal, o Congresso Nacional, o Senado, o governador do Rio Grande do Sul estão agindo legalmente para resolver esse problema? Qual a sua opinião a respeito? Com certeza, Gil. Nós estamos acompanhando aí nas notícias. Você vê que há quase 3 anos isso aconteceu aqui pertinho da gente, no Vale do Jiquiriçá. Mas eu acredito que não só os governantes precisam fazer a parte deles, mas também nós, como cidadão, como o Gel falou, nós precisamos fazer a nossa parte da preservação da natureza, dos locais a serem explorados, a serem habitados. A gente precisa se preocupar bastante com isso. Mas nós estamos vendo que o governo federal, que politicamente faz oposição ao governo do Rio Grande do Sul, nesse momento não estão se importando com o lado político, eles estão preocupados com a população e juntos estão fazendo um grande trabalho para tentar minimizar os prejuízos e minimizar também o sofrimento da população do Rio Grande do Sul. Olha, quero agradecer aqui a participação do Henrique Souza, está dando boa noite, Edival Brito, boa noite, Gildásio, abraço em Rui e em Gel, o pessoal se manifestando, já muita gente assistindo vocês, a gente fica muito feliz com a audiência. Gel, eu volto para você, MDB, governo do Estado, como é que está esse casamento do MDB com o governo do Estado, como é que está o governo Jerônimo, me fale um pouquinho do governo Jerônimo e desse casamento e da possível candidatura do vice-governador a prefeito de Salvador. Bem, Gildásio, a aliança que foi feita há cerca de 2 anos atrás, com vista da disputa da eleição
para o governo do Estado, certamente que foi uma aliança vitoriosa, né? E a importância do MDB, quando apresentou, né, um nome do companheiro Geraldo Júnior, então vereador e presidente da Câmara Municipal de Salvador, para compor a chapa com o governador Jerônimo. Eu lembro que do lançamento da chapa, o primeiro programação para o plano de governo participativo, lá no Hotel Real Classic, lá na Pituba, nós tivemos acesso à pesquisa, onde Jerônimo tinha apenas 6% e o herdeiro lá do senador, ACM, tinha 70%. Então dava-se como favas contadas a vitória do ex-prefeito de Salvador. Era imbatível. Era imbatível, né? Inclusive chegou a menosprezar, cometeu alguns equívocos de ordem política que foram imperdoáveis, né? Quando ele maltratou os seus aliados, né? Todos esperavam, porque na eleição anterior ele não teve coragem de enfrentar o Rui Costa, que estava muito bem nas pesquisas da época, e lançou o ex-prefeito de Feira de Santana, Zé Ronaldo, como boi de piranha, né? Para não sair sem candidatura, lançou. Então, Zé Ronaldo tinha 2 anos e meio ainda à frente da prefeitura de Feira, fez esse sacrifício, né? Renunciou à prefeitura de Feira para ir, como diz assim, o boi, né, de piranha mesmo, né? Foi sabendo que não tinha chance alguma de vitória. E com o compromisso de que nas próximas eleições, 4 anos depois, Zé Ronaldo estaria fazendo parte da chapa majoritária, quer como governador, vice-governador ou a vaga de Senado. E no momento em que todos esperavam a presença de Zé Ronaldo ao lado, da cabeça de chapa, ao lado do ex-prefeito de Salvador, veio a surpresa, ele desprestigiou um amigo, um aliado, foi em busca de uma pessoa desconhecida no meio político, uma empresária de sucesso, pessoa de bem, mas sem nenhuma expressão, sem nenhum handicap político, à época que era a diretora da TV Bahia, da TV Aratu, né? Lá, parente do ex-governador Nilo Coelho, etc., do Ana Coelho. E isso fez com que muitos, até aliados de Neto, percebessem nele essa falta de lealdade aos seus companheiros, né? Alguns prefeitos depois até se revoltaram, alguns prefeitos até vieram a cerrar a fileira junto com Jerônimo, dizendo, pô, se fez isso com um aliado histórico, prefeito da 2ª maior cidade do estado, o que é que não pode fazer conosco, que somos prefeitozinho aqui dos diferentes rincões da Bahia? Então aquela aliança naquele momento, a apresentação de Geraldinho foi importante, reativou aquela aliança de 2006, né, quando a época Jacques Wagner junto com Edmundo, ex-prefeito de Brumado, Jacques Wagner pelo PT e Edmundo apresentado pelo MDB para disputar a vaga de vice-governador, saíram vitoriosos também à época, né? Então foi assim, o PMDB tem uma importância muito grande, vem sendo prestigiado a ponto de agora apresentar o nome de Geraldo Júnior como prefeito, pré-candidato a prefeito de Salvador, numa condição bastante diferente do que foi há 4 anos atrás, quando eles tiveram dificuldades para encontrar uma candidatura. A Major Denise saiu candidata e hoje o Geraldo já pontua melhor, né, na largada do que o resultado final que a Major Denise obteve nas urnas em 2020. Então eu acredito que tem tudo para crescer, ainda mais que agora sim, não tem essa de tanto faz, eles, né, vão ter que assumir publicamente que são candidato de Bolsonaro, né? Até mesmo que tanto é que o PL de João Roma deve ter sido uma das condições, né, para que fosse colocada, que eles vão ser o candidato de Bolsonaro. A população baiana deve avaliar, em Salvador em especial, o que foi o governo Bolsonaro, né, durante os 4 anos, para Salvador, para a Bahia e para o Brasil. O Rui falava aqui há pouco da questão da enchente há 3 anos atrás, né, na região do Vale, do Juquiriçá e também no extremo sul da Bahia. E naquele momento o presidente passeava de jet ski lá em Fernando de Noronha, algum aí acima. Ele treinou bastante, por isso que o Rio Grande do Sul ajudar. Né? E você vê que Lula... O jet ski, ele treinou bastante durante os 4 anos que ele passou como presidente. Então, no momento daquele desastre, do sofrimento daquelas famílias, ele estava fazendo pouco caso do sofrimento da população baiana, aqui em especial da região sul e da região aqui do Vale do Juquiriçá. Nós vimos, então, o comportamento diferenciado de quem quer cuidar de gente. O presidente Lula está lá de imediato. Inclusive está agora colocando uma autoridade de um membro, o Paulo Pimenta, salvo engano, né?
e como um representante da esfera federal para a tratativa, que são dezenas. Vai ficar lá com o gabinete instalado lá do governo federal, porque são tratativas, Gildásio, com mais de 100 prefeitos, né? São mais de quase 200 municípios que foram afetados diretamente. Então é necessário que você tenha interlocução direta com o governo, para que isso não fique fazendo o prefeito pedindo ao secretário, pedindo ao governador, o governador pedindo ao ministro. Então você vai colocar alguém do governo federal, né, com uma conexão direta com o presidente, para poder tratar desses assuntos e minorar, já tem previsão inclusive de liberação de recursos, né, de um volume considerável, questão também da Minha Casa Minha Vida, uma série de medidas que o governo já tomou emergencialmente, mas que muito mais será feito, porque a população merece, o povo merece, e o governo Lula tem como essa marca, né, cuidar de gente, cuidar das pessoas. Ok, mas a derrota viu, Rui, a derrota de Neto é uma dor de cotovelo que não cessa. A derrota dele para Jerônimo, rapaz, é uma ferida aberta que não cicatriza. Até hoje você vê o Neto falar com odiosidade. Viu, Neto? Para com isso, Neto. Eu até tenho o maior respeito por você, pela sua pessoa, mas é uma dor de cotovelo que não cessa, porque o cara perder para um ilustre desconhecido, como muita gente falava, realmente é uma ferida aberta que para cicatrizar é muito difícil. Tanto é que o prefeito dele, talvez até por orientação dele mesmo, não compareceu à inauguração em Teixeira de Freitas de um hospital que o governador, que Jerônimo, gastou 200 milhões para equipar e para inaugurar, fora a escola técnica que abriu lá com novos equipamentos, e o prefeito, o Lula até falou sobre isso. É um desrespeito total até com a própria população de Teixeira de Freitas, um hospital, um dos maiores hospitais da Bahia, gastou 200 milhões e o prefeito nem lá apareceu. Veja que ódio, é um ódio, e o Neto disse que o prefeito estava certo. Imagine, viu? Imagine, mas, né, voltando aqui para Santo Antônio de Jesus, vamos falar de nossa terra. Eu abri o programa falando de 144 anos que a cidade está completando. Dona Selene aqui está dando boa noite, batendo palminha. Henrique Santos diz assim: abraço, Rui, meu vice-prefeito. O povo se manifestando aqui, né? O Edival Brito eu já falei aqui, mas vamos voltar, vamos falar de Santo Antônio de Jesus. Estamos há 5 meses da política. Evaldo Rosa é pré-candidato, já foi prefeito por 2 vezes. Rui, eu quero a sua opinião, a opinião de Gel, porque o MDB, porque vocês estão apoiando Evaldo Rosa, para que, se for a vontade do povo de Santo Antônio de Jesus, ele seja né? Venha governar pela 3ª vez Santo Antônio de Jesus. Eu começo por você, Rui. Olha, Gil, primeiro, antes de responder a sua pergunta, e entrando no assunto político, eu, Gel, e aí o nosso amigo Humberto, outras pessoas, nós recebemos, após a eleição de deputado, onde o nosso grupo político teve a maior vitória da história de Santo Antônio, com o nosso deputado Rogério Andrade, e nunca antes na história de Santo Antônio um deputado de oposição teve mais votos do que o deputado da oposição. Nós recebemos a missão do... E não foi pouco voto. Praticamente o dobro de votos. Quase 19 mil votos. O dobro de votos do candidato do prefeito. Então, naquele momento, nós recebemos a missão para que nós reestruturássemos o partido, o MDB, ao qual o deputado é filiado e logrou êxito na eleição, para que nós reestruturássemos pensando na eleição de 2024. E assim, junto com o nosso presidente Gel, junto com outros amigos, nós reestruturamos esse partido para que nós pudéssemos chegar agora, nesse momento, faltando pouco mais de 60 dias para as convenções, nós pudéssemos estar aí caminhando junto com o nosso pré-candidato Evaldo Rosa. E você me perguntava por que eu acho que o Evaldo deve ser o nosso pré-candidato, e com certeza vai ser o nosso prefeito de 2025. Primeiro, que nós estamos enxergando nas ruas, na população, o nome de Evaldo como o preferido.
Enxergamos também uma ansiedade da população para que a eleição chegue logo, para que nós possamos mudar esse projeto que aí está. A população nos colocou na oposição, mas você vê que logo depois de 2 anos parece que a população já se arrependeu de ter colocado esse gestor que aí está e já nos deu essa vitória massacrante sobre os nossos adversários. Evaldo tem uma história de trabalho, Gil, em Santo Antônio, tem marcas que deixou no seu governo, como o Hospital Regional, como a Universidade Federal do Recôncavo, e nós enxergamos com a sua capacidade que ele pode fazer muito mais para o Santo Antônio. Evaldo, mesmo sem mandato, você vê que ele já está brigando por um hospital pediátrico, hoje mesmo já está em Brasília buscando recursos para a Santa Casa de Misericórdia, e você entende que ele tem as condições que nós precisamos hoje para governar Santo Antônio. Eu gosto muito do novo na política, viu, Gel? De pessoas que se apresentam, e Santo Antônio precisa dar esse espaço para o novo na política. Por isso mesmo eu criei um quadro aqui, o Novo na Política, para dar espaço a todos os candidatos, pré-candidatos a vereadores. E você é um nome novo na política, né? Ainda, isso é muito bom. Desculpa interromper, Judas. E ainda falando sobre o Evaldo, eu gosto muito de fazer comparativos. E eu tive numa emissora dando uma entrevista essa semana e fiz um comparativo. Se você fosse fazer um voo de avião hoje com sua família e chegasse no aeroporto e tivesse 2 pilotos para você escolher, um que tem 20 anos de experiência, tem diversas horas, centenas de horas de voo com experiência, já fez voos turbulentos, já passou por dificuldades e nunca houve problema, e outro, um piloto sem experiência, sem expressão para fazer uma viagem. Qual piloto você escolheria? Com certeza você não colocaria sua família em risco e escolheria um piloto com mais experiência. E no caso de Santo Antônio, a gente está vendo que não é nem o piloto que está pilotando. Eu acho que são os assistentes, nem o piloto nem o copiloto, que o vice-prefeito também já desembarcou nessa, né? Então, quem está pilotando a aeronave hoje, infelizmente, são os assistentes, que é mais perigoso ainda. Então, o Evaldo seria, fazendo essa analogia, esse comparativo, Evaldo seria o piloto, o comandante moderno para governar os destinos, para fazer voar esse município chamado Santo Antônio de Jesus. O piloto ideal para você seria... Evaldo seria não, Evaldo é. Evaldo é o piloto que nós estamos precisando nesse momento. Nós estamos ouvindo a população nas ruas e é isso que a população está pedindo. Você seria um bom copiloto? Com certeza, Gil. Com certeza. Se o nosso grupo político entender isso... Não, eu estou perguntando isso porque o novo é Rui sem rejeição. Henrique Santos está colocando isso aqui, o melhor vice para Evaldo. E em cima disso aqui, que eu estou vendo aqui, a movimentação, muita gente aqui. Então, como você escolhe Evaldo como piloto, você poderia ser um copiloto. Com certeza. O nosso grupo tem vários nomes que estão à disposição de Evaldo, e o nosso nome é um dos nomes. E a nossa trajetória na vida pública, a nossa trajetória na vida privada também, eu acho que nos credenciou para chegar até aqui. Você já tem um tempinho em Santo Antônio, pouco mais de 30 anos em Santo Antônio, e minha família sempre fez política nesse grupo, desde o Cicino, desde o tempo de Fraga. Nós perdemos com o Evaldo em 2000, nós ganhamos depois com o Evaldo em 2004, ganhamos em 2008, perdemos em 2012, ganhamos com o Rogério em 2016, perdemos com o Rogério em 2020, fizemos campanha para o governador Jerônimo junto com o Lula e estamos no mesmo grupo político, nós nunca mudamos de grupo. Então nós temos coerência e temos também a experiência na vida pública que nos ajuda. Você, eu vou fazer essa pergunta a Rui, o cidadão Santo Antoniense Rui está satisfeito com a gestão de Santo Antônio de Jesus, com a gestão de Genivaldo Deolino? Olha, Gil, o cidadão. Olha, eu sou um apaixonado por essa cidade. Eu também. Foi aqui que eu nasci, aqui que eu fui criado, saí de Santo Antônio para estudar, já contando o dia de acabar a faculdade para poder voltar. Foi aqui que eu escolhi para criar meus filhos e para trabalhar. E moro aqui com minha família. Eu não me sinto à vontade em avaliar a gestão do prefeito, até porque a população nos colocou na oposição.
Mas nós estamos ouvindo... Por isso mesmo que eu lhe perguntei como cidadão. Isso, nós estamos enxergando, estamos ouvindo a ansiedade da população em querer mudar de projeto, tendo em vista que o primeiro tempo da partida já acabou, que foi na eleição de deputado. E nós já vencemos a primeira batalha. E isso já é uma resposta da população. Os primeiros 45 minutos, podemos dizer assim, que foi com a vitória dos 19 mil de Rogério Andrade. Exatamente, a maior vitória de um deputado aqui em Santo Antônio de Jesus, quase 20 mil votos. Pois é, e Geraldo, você concorda com as palavras de Rui ou você vai mais além? Você como cidadão santo antoniense, eu não estou perguntando aqui a Gel, presidente do MDB, gente, olha, eu estou perguntando ao cidadão, olha, saibam separar as coisas. Geraldo Reis. Bem, Judas, o que a gente percebe claramente é que a população, de uma forma geral, ela tem se demonstrado uma decepção muito grande com a expectativa que foi criada em torno daquela eleição última, né? Rogério vinha por candidato à reeleição num momento pós-pandemia, durante a pandemia ainda, né? A pandemia ainda estava aí, teve que tomar algumas medidas que para muitos foram medidas drásticas, desnecessárias, mas foram necessárias naquele momento para que nós não tivéssemos aqui em Santo Antônio de Jesus uma explosão do número de óbitos, né, que foi bastante elevado aqui na cidade, e caso não tivesse tomado aquelas medidas, certamente poderia ter sido muito pior. Mas o que a gente percebe também é que a expectativa que foi criada em torno, até quando se falava, Santo Antônio precisa ter um empresário, etc., e que as pessoas não entendem o que existe de diferente entre a iniciativa privada e a gestão pública. Né? Você, para ter uma ideia, na iniciativa privada, você como empresário, que você pode mudar essa TV aqui, você pode mudar o seu microfone, qualquer hora chegar na loja, simplesmente comprar e colocar aqui e fazer uma reforma no seu estúdio aqui, que gostaria de parabenizar, está muito bonito, obrigado, por sinal. Mas na gestão pública, você é um empresário, você está na iniciativa privada, você pode fazer tudo aquilo que você quiser, exceto aquilo que é vedado em lei. Você não pode chegar na rua e dar um bofete no cara aqui embaixo, você não pode chegar aqui e dar um tiro aqui dentro da loja, que isso é proibido por lei, é vedado por lei. Na iniciativa pública é o inverso. Você só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Então é diferente. Um você pode fazer tudo, exceto aquilo que é proibido por lei, e no outro você pode fazer apenas aquilo que está previsto em lei. Por isso que o município ele tem um plano plurianual que a cada 4 anos ele é atualizado, onde coloca lá, de uma forma macro, né, as diretrizes que servirão de balizamento para as leis orçamentárias anuais, né? Você vem com a LDO, logo em seguida você vem com a LOA, que é o orçamento do ano seguinte, e tudo tem que estar previsto. O que acontece? Chegaram então pensando que podia fazer da gestão pública o que se faz na empresa privada. E não é assim. Nós sabemos que não é assim, as coisas existem, todo um rito, todo um processo legal para que as coisas aconteçam dentro da gestão pública, e foi pecado porque inicialmente colocaram inclusive na espinha dorsal da gestão, que é a Secretaria de Administração, pessoas sem a menor experiência, o que ocasionou, inclusive, logo na largada, durante os 6 primeiros meses, algumas mudanças, trocaram 3 ou 4 secretários em menos de 6 meses, uma coisa inédita até para Santo Antônio de Jesus. Então eu acho que, como cidadão, a gente percebe ao ir a uma fila de banco, ao chegar numa padaria, numa barraca na feira, ao bater papo com um amigo, ao caminhar numa dessas ruas, ou na Rua da Linha, ou no centro da cidade, ou lá no bairro onde eu moro, e encontrar pessoas, e as pessoas mostrando que a cidade está um descaso total. Né? A cidade está precisando de uma geral. Agora chega-se, faltando 6 meses para a eleição, tenta-se fazer tudo aquilo que não foi feito em 3 anos. Uma coisa que não existe. Aliás, nós teríamos ter em Santo Antônio de Jesus eleições a cada ano para que a cidade se tornasse menos ruim do que ela é. Porque não é possível que só se trabalhe em Santo Antônio de Jesus. É só um ano de gestão. Um ano de gestão. Exatamente. E teria eleição todos os anos, e todos os anos teríamos uma equipe fazendo capinagem no Santa Madalena, uma equipe capinando ali o trevo da BR-101, a equipe fazendo algumas intervenções de zona rural, pintando algumas coisinhas aí, alguns meio-fios, etc. Porque não foi feito durante os 3 anos. Certo? E quando você perguntava a Rui aqui a questão de Ovaldo, eu como cidadão também, Perfeito. Quero dar uma opinião. Eu acho que nunca tivemos em Santo Antônio de Jesus uma pré-candidatura, um futuro prefeito com todas as condições tão favoráveis como
Evaldo Rosa, caso eleito, é o que nós acreditamos, é o que nós estamos engajados nessa luta para elegermos o nosso pré-candidato, agora em outubro próximo, como a atual, né? A Prefeitura de Santo Antônio de Jesus, aliada de um governo do Estado, com 3 senadores da República, com um presidente da República, que tem deixado assim demonstrado que querem fazer parceria com Santo Antônio de Jesus. O prefeito tem conseguidozinho aqui, umas coisinhas aqui ali, com o seu deputado através de Codevas, uma maquininha, uma coisa muito pouca para o tamanho de Santo Antônio de Jesus. Nós precisamos ter projetos estruturantes. Por exemplo, o Rui falava há pouco aqui da questão do Dr. Evaldo, que está encabeçando aí essa luta em prol de um hospital pediátrico para Santo Antônio de Jesus. Nós temos um hospital de Feira que já não atende mais a região, já não comporta mais. 99% da população e algumas pessoas concorda com isso, né? Entendeu? Então o hospital aqui que é necessário, né? Não é só para Santo Antônio, ele vai ficar em Santo Antônio, para a região, mas ele vai abastecer, vai servir toda a região regional. Uma ampliação do próprio hospital regional, que hoje talvez já esteja com a sua capacidade já no limite, entendeu? Verdade. Porque outro dia eu vi a entrevista do diretor do hospital, do diretor médico, quando ele falava, questão até desse mês agora, que é a questão do trânsito, né, Rui? E falando que cerca de 70% das cirurgias que são realizadas no hospital são acidentes de moto. E acidente de moto que o cara não opera e vai para casa como se tirou um apêndice, não. Então o cara fica ali internado, 30, 60, 90 dias em recuperação, ocupando um leito, né, ocupando uma vaga. Faz outra cirurgia. Você tem toda essa dinâmica. Então, o que é que nós precisamos de Santo Antônio de Jesus? É ir lá buscar uma reta escavadeirazinha? Importante mas se limitar somente a isso, é de uma pequenez política que... O que é prioridade para a cidade? Né? Coisas estruturantes. O Rui falou aqui há pouco a questão do hospital. Eu vou também da questão que fui ao hospital regional, naquela época de 97, 98, eu estava como vereador na casa, prefeito Dr. Álvaro Bessa, e por uma perseguição política, porque Álvaro definiu que não iria caminhar com o senador Antônio Carlos Magalhães, o governo do estado se retirou da parceria, deixou nos ombros do município aquela parcela de 10% que o governador entraria e o município entraria com apenas 1% na parceria, governo federal 89%, prefeitura 1% e o governo do estado 10%, o governo do estado simplesmente saiu da parceria. O doutor Álvaro lutou mesmo para tirar aquela coisa ali, conseguir destravar esses recursos. Logo em seguida veio o doutor Evaldo Rosa, que deu continuidade, e depois nós tivemos aí a entrega, né, de um hospital maravilhoso que atende a Santo Antônio de Jesus, mais 30 cidades. Mas vou mais além, vou na questão também da Universidade Federal do Recôncavo, que foi uma das lutas. Nós também estávamos lá como vereador, na fase embrionária, quando nós nos dirigimos à Cruz das Almas, que inicialmente a sede foi a escola de agronomia da UFBA, que foi transformada na escola, na Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Verdade. E Santo Antônio é agraciado, né, já com a sua tendência já de mercado e tudo, com o Centro de Ciência da Saúde. E nós vimos a primeira turma de Santo Antônio de Jesus aqui formada, nós tivemos pessoas de baixa renda, pessoas afrodescendentes, pessoas que no geral talvez não tivessem acesso a um curso de medicina, mas que formaram a primeira turma, foi uma turma histórica aqui para Santo Antônio de Jesus. E lá também está o dedo. Isso é de uma simbologia muito grande. Lá também está o dedo do prefeito Evaldo Rosa, quando na sua gestão, nos seus 8 anos, que lutou para a implantação dessa universidade aqui em Santo Antônio. Eu lembro que quando vereador, depois algumas vezes nós nos dirigimos até Cruz das Almas, naqueles eventos onde o presidente da República veio, onde assinou lá, eu estava lá e vi a presença do prefeito, à época, Dr. Evaldo Rosa, lá também lutando para que esse sonho se tornasse uma realidade. Então nós precisamos pensar grande em Santo Antônio. Santo Antônio não é uma cidadezinha de interior. Santo Antônio de Jesus é a capital do Recôncavo. E para que seja mantida nessa condição, precisa pensar grande, precisa ousar. E o que é que foi feito durante os últimos anos aqui em Santo Antônio? Tem, por exemplo, essa questão de limitar a empresa de se instalar aqui no centro de Santo Antônio de Jesus. Eu acho que isso é um absurdo, porque o próprio empresário disse que ele tem modelo de loja para todo tipo de lugar. Ele tem modelo de loja para beira de BR, ele tem modelo de loja para centro de cidade, ele tem modelo de loja para a periferia de cidade, e você, com isso, você inibiu e deixou de criar aqui em Santo Antônio de Jesus cerca de algumas centenas de empregos. As pessoas falam até em 600, 700, não sei se chegaria tanto, mas que fosse 100 ou 200 já seria importante para atender essa juventude que muita gente está fazendo uma faculdade. 700 empregos diretos. Diretos. Né? Então, pronto, você vê o quanto isso impactaria, né? Quanto seria geração de renda aqui em Santo Antônio de Jesus,
com essas 700 pessoas trabalhando como caixa, como gerente, como despachante, como financeiro, né? Uma série de empregos que nós teríamos ali para acolher essa juventude que hoje se capacita. Nós temos hoje 3 universidades em Santo Antônio de Jesus, 2 universidades públicas e uma universidade particular, inúmeras outras faculdades, formando nossa juventude. E onde é que está a oportunidade de trabalho? A prefeitura não faz concurso. Fica lá na distribuição das vagas aos apadrinhados de vereadores e de cabos eleitorais. Então nós precisamos ter essa certeza de que precisamos pensar Santo Antônio de Jesus grande, com independência. Santo Antônio não pode ficar preso aos grilhões de uma prática política de coronelismo. Santo Antônio precisa evoluir, precisa crescer. E para isso precisa ter pessoas com condições de comandar nossa cidade. O último concurso foi com o doutor Evaldo, se não me falha a memória. Exatamente. 2007, né? 2007. Foi o último concurso realizado, o último concurso público realizado em Santo Antônio de Jesus. E essa questão do atacarejo, qual a sua opinião, Rui Torinho, por favor? Olha, Gil, a questão do atacarejo, eu sou a favor não só do atacarejo, eu sou a favor de tudo que chegue para Santo Antônio para dar emprego à população. O Gil falou muito bem que os nossos jovens precisam de emprego. O que não pode, Gil, é o poder público dizer onde você deve instalar seu podcast, onde o atacarejo deve instalar. O poder público não pode decidir. O prefeito precisa sentar na mesa, sentar com seus técnicos e entender quais são os problemas causados pela instalação do atacarejo naquele local. E dizer, olha, atacarejo, você precisa resolver isso, isso e isso. A gente tem um grande exemplo que foi o Salvador Shopping. O Salvador Shopping em Salvador foi construído num momento de grande fluxo, que é o centro de Salvador hoje, ali na Avenida Tancredo Neves. Mas o município, naquele momento, disse que o atacarejo precisava construir viadutos, precisava construir novas pistas de desaceleração, precisava construir passarelas, e o Salvador Shopping foi construído. Então o prefeito precisa parar de terceirizar as suas decisões. O prefeito é o presidente do Concidade. Ele precisa agir como presidente do Concidade e sentar com os técnicos, entender quais são os problemas e ajudar o atacarejo a se instalar. Não a querer travar o atacarejo de se instalar em Santo Antônio. Eu vou dar até uma sugestão ao governo Jerônimo e ao grupo político que apoia Jerônimo aqui na cidade, que ofereçam ali aquela área do distrito industrial, já que não pode ser aqui, já que é proibido pela prefeitura, a prefeitura alega que não está dentro das leis municipais. Eu vou sugerir a vocês que levem esse pleito ao governador. Eu digo ao governador, olha, Teobaldo, venha colocar o atacarejo aqui no distrito industrial, que está lá e precisa funcionar e que vai gerar muito emprego e renda. E lhe digo mais, Teobaldo, onde você colocar o atacarejo vai vender, porque vocês têm preço, têm marca, têm bons produtos e sabem atender a população como ninguém. Eu coloco isso na mão de vocês. Hoje o importante ali, a questão do distrito industrial, aquele distrito industrial hoje ali, salvo engano, tem quase meia centena de empresas pleiteando espaço para trabalhar. Nós temos uma dificuldade hoje muito grande, que é a questão de energia, disponibilização de energia por parte da Coelba. Ali você teria que ter uma subestação, a depender do tipo de empresa que vai se instalar, você teria que ter ali alguma coisa de alguns milhares de kVA para poder atender a demanda dessas empresas. Perfeito. Certo? E que não tem. Ali até então você não tem energia no centro industrial. Você não tem nem energia nem água ali ainda. Você tem água na frente, ali na região do Gamelo ali e tal, que vai ali, inclusive a Embasa, há 2 anos ou 3 atrás, com o deputado Rogério Andrade, colocou até lá no Bom Conselho, salvo engano ali. Mas é uma rede de água, inclusive, pouco dimensionada. Que você tiver as indústrias, a indústria geralmente, você, a depender do tipo de indústria, se você for trabalhar com a coisa de efluentes, etc., você tem que ter toda uma logística para direcionamento desses dejetos, dos resíduos sólidos, etc. Mas o mais importante é a questão da energia. A Coelba tem sido, nós temos até aqui, acho que a DEAN, ali próximo à Delegacia da Mulher, que está enfrentando esse problema, por conta da ligação da energia, que não foi feita ainda. Já está lá com o prédio praticamente pronto para ser inaugurado, mas está tendo uma barreira aí, uma luta com a Coelba. Até numa simples casa que você tem, antigamente você pediu uma ligação da Coelba, 48 horas, 72 horas, estava lá já disponibilizado já
a energia na sua casa, na sua construção. Hoje a coisa está mais lenta. Mas o que é importante também é que nessas 50 empresas, a maioria dessas empresas já são empresas que estão instaladas em Santo Antônio. E o governo do estado tem feito assim vamos dizer assim, até uma inquisição a esses empresários. Então, Gildásio, você vai sair daqui, você tem hoje aqui no Infosage 70 funcionários. Você vai para lá, você vai gerar os mesmos 70, porque se for mesmo 70, você fica onde você está. Não adianta. Vamos dar oportunidade para a geração de novos empregos. Foi bom você tocar nesse assunto, que é para que as pessoas entendam isso. Tem empresa que quer ir para lá, mas sair daqui... Para não gerar nenhum emprego a mais. Para não gerar nenhum emprego a mais. Então, você sabe que não há nada de interessante. Esses terrenos são terrenos que são vendidos a um preço subsidiado. Você tem ali políticas também de redução de imposto de renda, redução de uma série de incentivos que você dá para essas empresas se instalarem, mas que você precisa... Um valor bem abaixo do mercado. Mas você precisa ter a concessão. Essa contrapartida do empresariado, que é a questão da geração de novos empregos. Porque o que nós percebemos, nós vimos há pouco dia um comentário de alguém lá ligado a essa pasta, que, por exemplo, o cara está aqui, tem uma empresa aqui no bairro Cajueiro, citando aqui somente um exemplo. Ele tem lá um terreno que hoje está numa área supervalorizada. Então ele pega ali, vende aquele terreno dele ali, aquela instalação dele, aquele galpão dele, por um preço muito bom, vai chegar lá e comprar e vai relocar somente a empresa dele para lá. Se não está gerando emprego novo, quer dizer, perde a função social da criação do distrito. O distrito tem que ser gerado para você gerar, logicamente, que as pessoas querem isso, mas que você tenha um aumento da oferta de número de empregados. Você não pode simplesmente, uma empresa que tem 50, vai para lá para gerar o mesmo 50. Ela tem que ir para lá num projeto de ampliação, até que seja dado um prazo, não precisa ser imediato, mas que você cumpra um cronograma para que você tenha um aumento de número de funcionários. Que essa é a função social que o governo se dispõe a fazer os distritos industriais. Eu lembro que quando, ontem, sexta-feira, até tivemos aqui com o Juvenal Mainart, que na época, em 1999, 2000, Juvenal era diretor do SUDIC. E aqui nós tínhamos lá o centro industrial 1 ali no Cavaco, ali na estrada de Vazedo, praticamente uma empresa, onde era empresa de colchão, a Reconflex ali, era grande empresa, tinha uma empresa de café, salvo engano, e uma outra instalada lá. Aí depois o Juvenal veio e destravou lá a instalação de algumas outras empresas. Aí foi Bahia Vidro, foi Indamel, depois veio logo em seguida a Max Plast, tinha também a do Bahia, a época, que é a dublagem Bahia. Uhum. Então deu assim uma alavancada no centro industrial e hoje você não tem mais espaço. O centro já ficou totalmente ocupado. Então é isso que precisa ser visto também. Não é necessariamente você criar um centro industrial para as pessoas relocarem suas empresas sem a contrapartida da geração de emprego, que é o mais importante. Ok, tá aí. Eu volto agora para a seara política novamente, falando da seguinte forma. O ex-prefeito de Santo Antônio de Jesus, Rogério Andrade, ele ganhou uma eleição com quase 9 mil votos, perdeu outra eleição com 24 mil votos. O pessoal disse, olha, o deputado e tal não vai ter voto nenhum, vai ter 2 mil votos, não sei o que. Ele teve quase 19 mil votos. Ele está filiado ao MDB, o MDB que tem bons nomes, né? Tem um nome de Chico de Dega, que habilmente vocês, como presidente, vice-presidente, com a participação também de Rogério Andrade, trouxeram Chico para o MDB. Tem o nome também de Rui Torinho. Com todos esses predicados, acho que, acredito até que Rogério tenha uma qualificação maior até para indicar o vice. Não só por tudo isso que eu falei, por essa história política, pela parceria e pela amizade que tem com Evaldo Rosa e também pelos bons nomes que o MDB apresenta para vice, para compor a chapa. Qual a sua percepção?
O que você acha de tudo isso? Eu não quero aqui dizer que o Berdan também não seja um bom nome, é um bom nome, tem Dalva Mercedes, tem outras pessoas aí, pessoas até, tem Dr. Zé Reis Filho, eu poderia citar aqui no grupo de vocês, o próprio Geraldo Reis, várias pessoas. Mas diante do que eu coloquei, não é? Rogério Andrade, o MDB, não é? Ele tem uma perspectiva maior de o vice sair do MDB, Geraldo Reis? Bem, por tudo isso que eu falei? Bem, eu acho que todos aqueles que estão pleiteando a vaga de vice são legítimos, né? Tanto o Berdan, o Dalva, eu nunca ouvi falar da parte dela, mas o MDB se qualificou também, com alguns companheiros nossos, aqui, Rui, altamente qualificado, uma pessoa que, por onde passou, deixou um excelente serviço prestado, né? À frente da Policlínica, à frente da SMTT, à frente da 12ª Ciretran, né? das primeiras Ciretran, aqui de Santo Antônio de Jesus. Com experiência muito grande no serviço público, né? E com resultados apresentados também, que é importante. Porque não basta apenas o cara ter ocupado um cargo se ele não apresentou, né, resultados positivos. Chico também vem de uma presidência de Câmara. Chico mostrou assim, uma independência muito grande agora no finalzinho, quando as pessoas que o elegeram pensaram que podiam manipular e fazer de Chico o que bem quisesse. Chico mostrou a independência do Legislativo, foi um momento muito importante para a política de Santo Antônio de Jesus. Logicamente que Rogério sai de uma eleição com 19 mil votos, né? Tem uns pesquisas de consumo interno onde mostra que a influência de Rogério na indicação, você votaria no candidato apoiado por Rogério, é esmagadora, diferente do outro candidato. O candidato eu fiz até uma matéria sobre isso. Entendeu? Então é uma diferença esmagadora. É por isso então, que eu estou colocando dessa forma. Que o apoio de Rogério é importante, você fala que o apoio do governador é importante, as pessoas já acham que sim. Mas o apoio de Rogério aparece em número maior, com maior citação. O percentual é bem maior. Bem maior até do que o apoio do governador. Porque as pessoas conhecem a história de Rogério. Rogério é deputado mais votado de Santo Antônio de Jesus já pela 5ª ou 6ª vez. O seu filho, quando foi apresentado por ele, à época como prefeito de Santo Antônio de Jesus, e ele apresentou Rogério Filho como deputado estadual, foi o mais votado de Santo Antônio de Jesus. Na eleição passada nós vimos aí a cooptação de quase 60 candidatos a vereadores da última eleição, que foram engajados na eleição do candidato da situação, né? 5 ou 6 vereadores e uma legião de apoiadores, etc. E uma campanha com uma coisa visual muito grande em Santo Antônio. Você chegava em Santo Antônio, você encontrava 50 carros plotados com um candidato, para encontrar um plotado com o Rogério. Até a gente mesmo ficava receoso, mas ele passava uma segurança muito grande. Ele dizia, não, bicho, nosso voto está aí. Aí nós fizemos algumas visitas, mas quando você chegava nas visitas, que foram poucas aqui em Santo Antônio, me lembro, eu tive na visita do Alto de Santo Antônio, na UBS 4, no Mutum, na Rua da Alegria. Foram 5 ou 6 visitas que eu tive participando durante a campanha, que tinha que estar também em outros municípios, onde eu não podia dedicar apenas a Santo Antônio de Jesus. Mas quando a gente chegava nesse lugar, a gente percebia, né, no semblante da população, aquela vontade assim de dizer, Rogério, me desculpe, bicho, eu não botei você para prefeito porque eu estava iludido, estava pensando que a gestão atual ia ser uma coisa diferente, extraordinária, e não está sendo. Muito pelo contrário, nós estamos tendo saudade da sua gestão. E agora nós vamos dar esse voto a você aqui. E foi o que, né, nós vimos aí. Até então, a maior votação do deputado estadual, filho da terra de Santo Antônio de Jesus, tinha sido, o Zé Raimundo Galvão. Foi. Com 14.750 votos, parece, né? Em 2002, 2002. Foi. Não ganhou porque estava no partido o saudoso Tinoco não ajudou ele. Não ajudou. Foram 2.000 votos. O Tinoco é muito amigo de Delcio, né, Delcio? Não sei se você está lembrado disso. Depois disso aí... Por 2.000 votos, o Tinoco disse que ia ajudar, rapaz. O cara saiu aqui com 14.000 votos. Quase 15 mil votos. Quase 15 mil votos. Então, faltou 2.000 votos, que eram que Tinoco assumiria uma vaga na Assembleia Legislativa. Então, depois disso, o Rogério vem de lá com 19 mil. Então, como é que um apoio de um deputado, de uma pessoa com esse cacife político de 19 mil votos não é importante? Lógico que é importante.
As pesquisas dizem qualquer isso. Que seja a decisão, vocês podem vasculhar aí o Infosage, que tem uma matéria sobre isso. Ela tem, qualquer que seja a decisão da composição da chapa majoritária, eu acho que passa também pela participação fundamental do deputado Rogério Andrade. Pois é, estou conversando aqui com Geraldo Reis, presidente do MDB, do Diretório de Santo Antônio de Jesus, com Rui Torinho, vice-presidente do MDB, EISAGE, e eu queria que vocês me falassem sobre o São João. Rui, qual o formato ideal do São João de Santo Antônio de Jesus? O que você acha de tudo isso, dessa construção de se contratar bandas milionárias por 600 mil reais, por 900 mil reais, da estrutura? Qual seria o formato ideal? Diz, não, esse formato é bom, esse formato gera emprego, esse formato gera renda, isso movimenta a economia em milhões e tal. Eu quero ouvir a opinião dos dois a respeito disso, por favor. Olha, Gil, para falar de São João, primeiro a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e relembrar a luta de Evaldo para a construção de São João que nós estamos tendo, a luta que Evaldo teve também junto com o Rogério para solidificar a festa em Santo Antônio de Jesus, que você lembra que nos governos anteriores tinha ano que tinha São João, tinha ano que não tinha, e a partir do governo de Evaldo, Santo Antônio entrou definitivamente no calendário das festas, das grandes festas juninas da Bahia e do Brasil, tendo em vista que a população praticamente dobra durante o período junino. O que nós estamos vendo aí, Gil, e ficamos preocupados, é com os valores que estão sendo pagos aos artistas para o São João de Santo Antônio. Nós não podemos nos preocupar apenas com a festa de São João, pagando a um artista 10 mil reais por minuto para uma atração, enquanto no posto de saúde não tem as coisas básicas, não tem gás, não tem um remédio, enquanto o funcionário da UPA fica com atraso, o servidor da UPA fica com atraso de salário de 45 dias. Então não adianta a gente fazer uma festa, a festa é importante, mas não adianta a gente fazer a festa sem a gente cuidar da nossa população. Pois é, eu gostaria que Rui também externasse sua opinião e falasse a respeito disso. Bom, Santo Antônio hoje ela já está inserida, como o Rui bem frisou, no cenário dos grandes festejos juninos, desde a nossa festa do Padroeiro, logo em seguida o São João, logo em seguida também o nosso São João da Sapucaí, que se tornou uma realidade também, Verdade. Inclusive bastante incentivado e dado uma projeção muito grande também durante a gestão do prefeito Evaldo Rosa. Um carinho muito grande que ele tem por aquela comunidade, Mariana e todos lá que também sempre nos recebem lá de braços abertos. É importantíssimo, Gil, você manter essa tradição, lógico que dentro de uma razoabilidade. Como nós estávamos vendo, você liga uma rádio hoje pela manhã, as 3 emissoras de rádio de Santo Antônio, tem programa de manhã, tem programa meio-dia, tem programa à tarde. E você vê o número excessivo de pessoas até que ligam, o grande número de gente ligando, fazendo reclamações de que não consegue marcar uma consulta com o otorrino, que não consegue marcar uma consulta com o oftalmo, não consegue fazer um raio-x, não consegue, quando vai no posto de saúde fazer um curativo, tem que levar a gase e o esparadrapo porque não tem. Então tudo isso, eu acho que são coisas básicas, porque administrar é você eleger prioridade. Nós temos a escassez do recurso e o grande número de demandas. Então você, quando chega numa gestão pública, você tem que estar preparado para isso, para tomar a decisão. É importante o São João, mas é muito importante também que as necessidades básicas da população sejam atendidas. Você não pode fazer um São João pagando 900 mil reais a um artista, quase R$1 bilhão, e no posto de saúde não ter o material básico para fazer um curativo. Você não pode pagar R$1 bilhão a um artista, sabendo que a população precisa fazer um simples raio-x, uma simples consulta com um profissional especializado, não tem acesso porque esses profissionais não têm no quadro ofertado pelo município. Então preocupa muito isso, porque você necessariamente, essa população de Santo Antônio que vai estar lá durante a festa brincando e tal, o comércio vai estar vendendo bem, as pessoas vão estar ganhando dinheiro, vão estar alugando suas casas, vão estar vendendo serviços ali e tal,
mas você tem que ter a certeza de que o município esteja atendendo o básico. E o que a gente vê nos 9 programas diários que tem nas rádios de Santo Antônio de Jesus é a população entrando para reclamar da falta do básico, do essencial, do exame, da consulta com o especialista. Transporte público é um caos, estrada de zona rural está uma situação deplorável, 90% da rede da malha viária de Santo Antônio de Jesus está em situação precária, porque não fizeram no tempo que devia ser feito. Ali no Cavaco mesmo, agora no Cavaco, na Ilha do Cunha, teve todo o período estiado, não passaram a máquina. Colocaram lá um cascalho de péssima qualidade, um barro vermelho, e jogaram na ladeira. No dia que teve a chuva, ninguém saiu, aluno não veio estudar, pessoas não vieram trabalhar, pessoas doentes não vieram se consultar, pessoas que tinham mercadoria para trazer para a cidade não trouxeram, porque simplesmente a ladeira ninguém descia, nem de moto. A única pessoa que conseguiu trafegar é um vizinho lá que tem um trator, então com o trator subiu. Mas o trator nem todo mundo, não é o transporte coletivo da região. Os alunos ficaram sem aula, os doentes ficaram sem médico, lamentavelmente. Então a gente percebe que São João é importante, mas a prefeitura precisa fazer o dever de casa, para depois então se dar o luxo de gastar quase 1 milhão com um artista para cantar 90 minutos. Olha, é um ponto crucial. Santo Antônio de Jesus, considerada a capital do recôncavo, de certo que nós não podemos ficar com o transporte coletivo que nós temos. O transporte coletivo é a maior vergonha de Santo Antônio de Jesus, nesses últimos anos. Trocaram aí por essa empresa aí e tal, mas o povo ainda sente saudade, sabe de quem? Da Transramal, viu? A Transramal era melhor, o transporte coletivo de rock Fernando Amaral e o saudoso Fernando Amaral. São os dois já falecidos, do rock e Fernando. Aqui durante muitos anos prestaram serviço de qualidade. Santo Antônio de Jesus e região. Nós temos ido para Itaberaba, para Vazedo, para inúmeras outras cidades. Eu já fui para Itaberaba, na Transamal, para vários locais, para Vazedo, para tudo que é lugar. Franklin não conhece isso não, porque Franklin é novo, Franklin chegou agora, Então ele conhece esse transporte aí, o que está aí. O que fazer, gente? A capital do recôncavo não pode ficar com o transporte coletivo que nós temos. Isso é uma verdade, Isso é uma verdade. O prefeito tem que tomar uma providência séria a respeito disso. Aliás, foi a grande obra do vice-prefeito, do Careca, foi esse transporte coletivo aí que ele disse que ia mudar, foi lá com intimação, não sei o que e tal, mas o que fazer? Porque o que está aí não está bom. Quando tu substituiu, teve aquela polêmica com a Lorentu, que foi lá, o vice foi pessoalmente lá. Pessoalmente, chegou a Roma, o vice-prefeito foi lá pessoalmente. Como sendo a salvação da lavoura. Foi a salvação e tal. Foi a grande obra do vice-prefeito Careca. A empresa sofreu uma escorcha financeira aqui em Santo Antônio de Jesus, A empresa foi obrigada a tirar do bolso para fazer obras e investimentos que deveriam ter sido feitos pelo município. Eu acho que aquilo ali foi um absurdo, o empresário nenhum iria suportar aquilo. Você tem que receber um recurso e tem que investir na infraestrutura que é do município. O cara ficou comprovado lá, através de tudo que foi dito na Câmara e na imprensa de maneira geral, a questão do investimento nos pontos de ônibus. Ponto de ônibus quem faz não é a empresa de ônibus. Ponto de ônibus quem faz é a prefeitura. E o cara teve que desembolsar, não só aquilo, como os outros tantos que falaram aí, até farra pagava. Mas eu creio, Gidásio, que o povo merece respeito. A população que trabalha, que o cara depois de um dia exaustivo de trabalho, quer chegar em casa para ver os seus familiares, fazer a janta, poder descansar para um novo dia de labuta no dia seguinte. E essas pessoas vai ter uma nova licitação aí. 1h30, 2 horas aguardando o ônibus. Quanto não embarca nessa 1 hora, 2 horas, e o ônibus quebra no caminho, ela tem que concluir o seu percurso andando, o que é um absurdo. Então, nós levaram 3 anos e meio para saber que o modelo que estava aí estava errado. Você concorda com o Geo? Com certeza. O que não pode acontecer, Judásio, é ficar A culpando B culpando C culpando D, e ninguém consegue resolver o problema. E foi isso que a gente viu. Esse A, B e C são todos culpados, O que a gente viu foi uma disputa para saber quem era o culpado. O secretário culpava a empresa culpava o prefeito culpava
outra pessoa. Todo mundo, até escândalo houve de corrupção, como o Jean falou. E ninguém conseguiu resolver o problema. Hoje de manhã eu saí de casa cedo, 7 horas, já tinha um ônibus quebrado ali na rotatória do Mutum. Então o prefeito precisa sentar para governar, o que ele não fez nos últimos 3 anos. A gente está vendo o prefeito terceirizando as decisões. Ele tem que sentar, saber quais são as dificuldades e resolver, que não está resolvendo. O transporte público é precário em Santo Antônio. Todos os dias nas rádios nós estamos ouvindo a reclamação da população. Quando o ônibus não quebra, pode faltar diesel porque a empresa não tem dinheiro de botar o combustível. E além da demora nos pontos de ônibus. Pois é, o Leonardo Souza já está, o pontinho já está. Está na hora, Gildásio, porque ele é quem comanda, Leonardo Souza. O pontinho já está na hora, Gildásio e tal. Ela conversa tá boa, né, Gil? Conversa boa, já estamos aqui batendo nesse papo 1 hora já, conversando com Geraldo Reis. Eu quero que você venha mais vezes aqui, foi rápido demais. Sobre essa questão, a matéria está aqui, Política 2024, aqui no Portal Infosagem, na TV Recôncavo. Deputado estadual Rogério Andrade já transfere mais votos do que ACM Neto, governador Jerônimo e Alain nas eleições de prefeito em Sagem. Vou repetir aqui o título da matéria que foi colocado no dia 2 de abril de 2024 no Portal Infosagem. Política 2024. Deputado estadual Rogério Andrade já transfere mais votos do que ACM Neto. Governador Jerônimo e Alain na eleição de prefeito em Santo Antônio de Jesus. Ele está dizendo que parou o carro para estar assistindo a gente aqui, viu? Obrigado, viu, deputado? Parabéns, viu? Desligou, parou o carro e tal, e disparei, Gildásio, que está muito bom, mas não termina, eu tenho que terminar, pelo amor de Deus, ó, o cara já está aqui no ponto, viu? Mas eu vou dizer aqui, ó, a influência de Rogério Andrade, com o apoio de Rogério Andrade, aumenta muito, 40,1%, aumenta um pouco, 12%, é indiferente, 20,7%, e diminui um pouco, 7%. Mas veja, com o apoio de Rogério, aumenta muito. Aumenta a vontade de votar, 40%. 40% a vontade de votar. Com apoio a influência de Rogério, né? Isso. Se a eleição fosse hoje, você votaria num candidato indicado por Rogério Andrade? Aumenta 40% a vontade de votar. Aumenta 40%. Aí você vai aqui para a ACM Neto, cai para 36%, que é o segundo nessa condição. Você vem para o governador Jerônimo, 25,9%. Rogério Andrade influencia mais do que ACM Neto, influencia mais do que Jerônimo, 40,1% a influência de Rogério, e a influência do governador Jerônimo é 25,9%. Aí quando vem a influência de Alain Sanches, Alain Sanches 14,4%. Isso aqui são dados, foram pesquisas realizadas, não é invenção de Gildásio, está sendo divulgado porque está aqui dentro de uma pesquisa que foi feita, e você vê a importância de Rogério Andrade, que influencia mais quando ele apoia um candidato a prefeito em Santo Antônio, mais do que Jerônimo, mais do que ACM Neto, mais do que Alain Sanches. Eu quero agradecer a presença de vocês, muito obrigado, meu amigo Geraldo Reis e também ao meu amigo Rui Torinho. Quero aqui vocês mais vezes para a gente discutir Santo Antônio de Jesus, porque todos nós queremos o bem de Santo Antônio de Jesus. 144 anos! E aí? Muito obrigado. Bom, a gente agradece, Gil, pela oportunidade de estar aqui falando para o senhor, né? Como o Léo está mandando, e a gente tem que obedecer, quem manda quem pode, obedece quem tem juízo. Verdade. E nós amanhã estaremos também em Salvador, vamos aqui junto com o Rui, com outro vice-presidente que é Jorge Mainardi. Amanhã o nosso presidente nacional está sendo homenageado com a comenda 2 de julho, lá na Assembleia Legislativa. Amanhã nós vamos estar seguramente lá também com a presença do deputado Rogério Andrade. O Baleia Rossi, que é presidente nacional, estará recebendo amanhã a comenda 2 de julho, aqui na Assembleia Legislativa da Bahia. Então a gente agradece essa oportunidade. Amanhã nós vamos estar lá também dando um abraço no deputado Rogério Andrade e todos os deputados, nos dirigentes estaduais do MDB, e sempre atento, para que
que acontece aqui em Santo Antônio de Jesus. 144 anos de história, 144 anos de progresso, né, que nós queremos Santo Antônio de Jesus cada vez mais e mais. Forte abraço a você e a todos que nos acompanham. Pois é, está aqui, é a pesquisa 100% ou não entendi nada, Helenilton Bittencourt, sobre sua pergunta. Mas é isso aí, meus irmãos. Muito obrigado pela audiência. Diga, Rui, por favor. Para finalizar, Gil, eu queria lhe agradecer mais uma vez pela oportunidade e dizer a você que é muito fácil no período eleitoral os candidatos usarem as redes sociais, usarem os microfones das emissoras, dos blogs como o seu e dizer que ama Santo Antônio. Mas eu aprendi desde muito cedo com minha mãe e com meu pai em casa que amor não se prova apenas com palavras, amor se prova com atitudes. Atitudes e grandes lutas no mundo da política, lutas como a de Ovaldo, que Ovaldo já travou pelo Hospital Regional, já travou pela Universidade Federal do Recôncavo, já travou para solidificar o São João de Santo Antônio de Jesus, lutas que Rogério já travou para trazer a Policlínica de Santo Antônio de Jesus, já travou para ajudar o Hospital Maternidade Luiz Argolo, trazendo a Unacom. Então são essas lutas que provam o amor de Santo Antônio. E é essa direção que a população de Santo Antônio está enxergando e com certeza nós estamos no caminho certo e vamos conseguir chegar. Inclusive o espaço do São João de Santo Antônio de Jesus foi uma conquista da época do governo de Ovaldo. Exatamente. Foi o espaço que ali é uma área federal da União e foi quem fez o primeiro São João lá foi Ovaldo. Foi Ovaldo, né? Então tá aí, gente, muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez, muito obrigado pela audiência, fique com Deus, uma boa noite e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir.